E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto muito polêmico entre hipsters e gente que se acha o undergroundzão, né? Sempre que a gente fala sobre série de TV, né, sobre as melhores, etc e tal, sempre vai ter aquela pessoa que se acha mais underground, e não sei o que mais, que vai dizer, não, Breaking Bad é superestimada, né? Breaking Bad é superestimada, existe uma conspiração de toda a crítica, enfim, de todas as pessoas que são entendidas em série. E não admitirem que existem séries melhores aí do que Breaking Bad. Exemplo, né, e o exemplo mais citado é geralmente ou Família Soprano, ou Mad Men, ou The Wire, né? E assim, beleza. Eu acredito que Família Soprano e Mad Men são realmente séries que podem aí superar Breaking Bad. Podem. Vai depender muito do ponto de vista, muito dos elementos que você está analisando, né? Porém, existe uma tentativa, né, de algumas pessoas dizerem que a série boa de verdade é só The Wire. The Wire, dentre essas três outras que eu citei aqui, só The Wire ela não é tão conhecida entre a grande massa, entre o grande público. E por que é que isso acontece? The Wire é uma série que tenta retratar ali Baltimore, tenta retratar a criminalidade, né, a polícia e etc. Só que o grande trunfo, a vantagem, entre aspas, da série é que ela é muito realista. Em que sentido? Bem, o David Simon, ele nem começou por The Wire, né? Tem uma minissérie antes chamada The Corner, e foi considerada tão realista que ficou indigesta. Ficou muito. Apesar de ter sido, obviamente, uma série elogiada, uma série acima da média, obviamente, a gente não vai negar isso aqui, né? Mas ela ficou, em certos pontos, acabou se tornando uma série um pouco indigesta, uma série difícil de digerir, difícil de você assistir, porque não tinha aquele tesão, sabe? Isso, que só a arte consegue transmitir ao você ler um livro de ficção, né? Ao você ler uma história, ao você assistir uma série, etc, etc, etc. E The Wire, ela meio que tenta desfazer o que fizeram em The Corner. The Wire é uma série que vai tentar aí colocar um pouquinho mais de drama, de romance no meio, né? Romance aqui, o que eu falo é romance no sentido geral, não é romancinho besta, né? Tanto é que o David Simon, que é o criador da série, ele tentou fazer mais ou menos uma coisa assim. Ele tentou pegar alguns roteiristas que eram romancistas, né, na literatura e para trabalhar com ele, né? Inclusive teve um lá que foi trabalhar com ele, né? Entregou o roteiro para ele. Ele falou o seguinte: olha, não se preocupe com nome, com data, com não sei o que mais, com detalhes, que isso aqui a gente aqui no nosso estúdio, né? Foi isso que o David Simon disse pra ele, né? Então o cara foi lá, fez a história, criou os diálogos, criou tudo. Aí ao fim de tudo, o David Simon foi lá e cortou quase tudo do que ele tinha criado e sobrou só 30%. O cara ficou puto, né? Mas ele ainda falou assim pro cara: não, olha, é o seguinte. Se sobrou só 30%, é porque eu gostei muito do seu roteiro, porque geralmente só sobra 10% dos roteiros que chegam até mim, né? Então, significa que você se destacou da média, ainda teve isso. Então, David Simon, ele gosta muito de retratar na sua série esse aspecto mais realista. Beleza, qual é o problema disso aí? É que a arte ela tem que ter estética. Não sei qual a definição de arte que você acredita, mas eu acredito numa definição que é a mais aceita nos dias de hoje, né? E, na verdade, não vou dizer nem a mais aceita, porque isso pode soar muito polêmico, mas eu acredito numa definição de arte aí, em que a estética ela tem que ser levada em consideração. O que acontece em The Wire é o seguinte, não existe uma grande preocupação com a estética, existe muito mais uma preocupação com o realismo. Ou seja, se ater aos fatos. Teve até um dos produtores que estava conversando lá com o David Simon e falou o seguinte: às vezes o Simon ele confunde fato com verdade. Ele acha porque uma coisa está no jornal, aquilo é verdade. E esse é que é o mal, né? Às vezes
Nem tudo que é fato, é considerado fato, assim, porque foi documentado, etc e tal, mas nem tudo que é fato é, de fato, a verdade, né? Né? Acometi aqui, eu acho que uma cacofonia. Quem é do português aí pode me corrigir, eu acho. Foi cacofonia, não sei, né? Enfim. E o David Simon confundia, que existia essa tentativa de fazer um realismo, mas era um realismo meio assim, era um realismo muito... Era, era um simulacro de realidade, na verdade, né? Muitas vezes não dá pra você... E se ele tentava se desfazer de qualquer tentativa de dramatizar a coisa, né? Quanto mais ele tentava fazer isso, menos a coisa se tornava arte. Então, como é que você pode considerar The Wire a melhor série de todos os tempos se ela tem se um dos elementos, que são um dos principais elementos, ele é desconsiderado, que é a estética, né? Ele é pouco considerado, muito pouco considerado, né? Então, quando você compara The Wire com Breaking Bad, por exemplo, Breaking Bad é uma série muito mais lírica, muito mais poética, né, nesse sentido, né? The Wire não consegue ser lírica nem poética, é crua, o que não tem problema nenhum, mas quando você considera arte desse sentido aí, quando você se reúne para decidir qual é a melhor série, a gente não tá falando aqui da série mais inteligentinha, o pessoal confunde muitas coisas, né? Qual a melhor série? Não é a série mais inteligentinha. A série pode ter um enredo bem simples, né? Com alguns dilemas bem simples, porém ela pode se destacar melhor do que as outras, porque ela tem algumas outras vantagens que as séries normais podem ser que não tenham, né? Então, quais as outras séries que podem ser consideradas aí melhores do que Breaking Bad? Família Soprano e Mad Men. Essas duas aí, né? Existem outras séries que poderiam ser consideradas aí? Teria aí a Six Feet Under, lá da HBO também, a Six Feet Under, a Sete Palmos, poderia ser considerada porque é uma série também bastante estética, né? Porém, né, só pra gente aqui não avacalhar a coisa, vamos considerar aí que séries que podem ser melhores que Breaking Bad é Família Soprano e Mad Men. E aí teve um amigo meu aí, né, que gosta muito de meter o pau em Breaking Bad, porque Breaking Bad tem algumas cenas aí que, por exemplo, a cena lá com o Fulminado tem Mercúrio, que ele faz aquelas coisas foda, né? O Walter White, ele resolve tudo fazendo um cara de mal e não sei o que mais. Tal. Eu entendi mais ou menos aí que o meu amigo ele não tinha uma sensibilidade estética para esse tipo de arte, né? Esse tipo de arte que você pode muito facilmente encontrar, por exemplo, em filmes do Sérgio Leone, por exemplo, né? Os caras não resolvem. Você acha que no Faroeste de fato, né? No Faroeste de verdade, no Velho Oeste de verdade, os camaradas ficavam 2 horas se olhando um para o outro, né? Até que havia aquela cena em que havia um plot twist, né? Havia uma reviravolta, etc e tal. Não era assim no Faroeste de verdade. Os cabas se enfrentavam e pronto. Os cabas atiravam e saíam correndo, né? Na vida real não é assim. Mas isso ficou imortalizado no cinema. O Faroeste do Sérgio Leone, né? Muita gente também gosta do Faroeste. Pra você ver aí qual a diferença do Faroeste de um para outro, né? Pega o Faroeste do John Ford, por exemplo. Um Faroeste dirigido pelo John Ford. Você vê que é totalmente diferente, assim, o clima é totalmente diferente. Os cabas, eles não passam 2 horas se olhando até atirar um pro outro. Eles atiram e pronto, né? Não tem toda essa dramatização, todo esse clima, essa criação de clima. E Breaking Bad, ele é uma série que se destaca por isso. É uma série que se destaca por fazer coisas parecidas aí também, né? Como essa cena aí do Gato Mercúrio, como a cena no final lá, que ele faz aquele negócio com a metralhadora, giratória, etc e tal, né? Então tem todos esses aspectos aí que são considerados por algumas pessoas que defendem um realismo extremo, um realismo que muitas vezes é um simulacro de realidade. O Dostoiévski, numa das biografias de Dostoiévski, que foi escrita pelo Vigil Tanase, é dito o seguinte: o Dostoiévski nas suas cartas falou que o pessoal na época defendia um realismo, né? Tolstói, Ivan Turgenev defendia um realismo que muitas vezes não chegava de fato à realidade, né? E ele, com um realismo mais rasteiro, né? Não era bem um realismo, era um realismo meio imaginoso. Dostoiévski não era tão realista assim, né? Mas ele, com um realismo bem mais porco, bem mais rasteiro, ele conseguiu prever coisas como o que aconteceu, por exemplo, em Crime e Castigo, né? O que ele escreveu em Crime e Castigo, anos depois foi lá e aconteceu. Um cara matou uma pessoa sob digamos que uma justificativa filosófica e tal, né? Então, Dostoiévski disse que faltava muito pouco para algo parecido acontecer, e acabou que ele, com o seu romance, que era menos realista que os outros, conseguiu prever mais coisas.
Então ele diz o seguinte, que o realismo ele nem sempre é essa coisa engessada que muitas pessoas compreendem, né. Então quando você para pensar assim, furo de roteiro, né, vamos procurar os furos de roteiro Breaking Bad para invalidar a série, né. E aí os caras começam a procurar, né, por exemplo, a cena que o pessoal mais gosta de citar é aquela cena do Hank, em que o Hank descobre que o Walter White, ele é o Heisenberg, ele descobre cagando no vaso sanitário, né, ele tá lá no vaso sanitário cagando e descobre, ele tem um insight, né, e descobre de repente que o Walter White sempre foi o Heisenberg, ele nunca havia sequer imaginado isso durante a série todinha. O pessoal fala: "Nossa, como o Hank foi burro, como o Hank não sei o que e tal", né. E o pessoal sempre tenta usar esses exemplos para tentar invalidar o roteiro de Breaking Bad, né, tendo em vista que, Breaking Bad é uma série aí que, apesar dos pesares, tem sim seus furos de roteiro, toda a série tem seus furos de roteiro, mas uma coisa é uma série ter furos de roteiro, e outra coisa bem diferente é uma série ter aí por exemplo, tantos furos de roteiro que pessoas comuns, pessoas normais conseguem, perceber e se torna ridículo, como por exemplo Game of Thrones na sua última temporada, né, que até pessoas comuns que estavam assistindo não percebiam. Então, lá o Batman versus Superman com a cena lá da Marta que todo mundo viu no cinema, né. Então, você tem diferenças aí, né, entre uma coisa e a outra. É, uma coisa é ter furo de roteiro tão ridículo, tão escrachante, outra coisa é ter furo de roteiro que muitas vezes pode até ser considerados como liberdades poéticas, né, do autor, né. E o realismo nem sempre, são histórias que não têm furo de roteiro. Vários críticos aí do Flaubert, que escreveu Madame Bovary, que é considerado um dos romances mais realistas de todos os tempos, vários críticos do Flaubert chegaram a dizer também que, Flaubert não era tão realista assim, porque tinha alguns elementos na história que eram contraditórios, né. Teve um cara lá que trabalhou com David Chase, que era que foi o criador, né, o showrunner, assim que se chama, né, showrunner de Família Soprano. Teve um cara que trabalhou com ele, que, apontou algumas incoerências no roteiro, os 2 brigaram, aí o cara foi lá e foi despedido, né. E esse cara era conhecido por ser um cara que tinha conhecimento prático no assunto, conhecimento de como é que a máfia agia, como é que sempre funcionava, os clãs, as famílias, etcétera, né, era um conhecimento que o próprio David Chase não tinha, né. E o cara foi lá, apontou algumas incoerências, como por exemplo, né, deixa eu lembrar aqui o nome do personagem, eu acho que era cara lá, eu esqueci o nome do cara mesmo, sei que ele falou pro Christopher, né, é um dos braços do Tony, né, ele falou lá pro Christopher que foi na Itália, pegar um boquete, e quando chegou no restaurante, né, no bordel lá, quem estava era a mãe do Christopher, né, e isso meio que foi aceito ali no roteiro, sendo que o Christopher, se fosse a vida real, né, pela posição que ele ocupava, talvez ele não tivesse aceitado tão bem isso aí, essa ofensa que passou meio que despercebida ali no roteiro, como uma ofensa, uma ofensazinha qualquer. Foi uma ofensa com a mãe dele, né. Então, isso aconteceu e o cara, ele ia lá e apontava algumas coisas que na vida real não aconteceriam, né, se fosse numa verdadeira família, na verdadeira máfia, e mesmo assim o David Chase ignorou, né, e brigou com o cara. Ou seja, né, Família Soprano também tem incoerência no roteiro, e são incoerências menos perceptíveis, porque é um roteiro mais pé no chão, né, então você não vai perceber tantas incoerências assim, quanto uma pessoa normal perceberia. Enquanto que Breaking Bad ele é um roteiro que muitas vezes ele pende para o lado mais surrealista da coisa, né, com esses momentos que o Walter White ele se torna um cara bem overpower, um cara que pode fazer tudo, etcétera, né. E às vezes rola essa confusão aí, mas não é por isso que Breaking Bad seria uma série ruim ou que ela seria menos, né. Porque, tanto Mad Men como Família Soprano, como Breaking Bad são séries altamente estéticas, são séries que resvalam na estética, né. Mad Men também é uma série muito primorosa, muito bonita, né. Embora que se você for analisar também a questões roteirísticas, por exemplo, a Peggy Olson lá no arco final, né, no episódio final de Mad Men, ela se envolve lá num romance meio água com açúcar com o personagem lá, ou seja, uma personagem que a série todinha ela teve uma trajetória bem amarradinha e tal, mas no final, decide dar um destino a ela que não teve muito a ver, né, não teve muito a ver com a trajetória dela, ela se torna ela entra numa espécie de romance
água com açúcar de filme de sessão da tarde, né? Ou seja, algo totalmente destoante do que veio sendo construído durante todo o arco da série. Inclusive, o Ritter, que é um dos grandes críticos aí daquele site Plano Crítico, né? Ele é muito conhecido. E para quem acompanha esse site sabe de quem eu estou falando. O Ritter comentou justamente isso sobre o último episódio de Mad Men, né? Como essa parte aí pareceu um pouquinho deslocada, apesar de Mad Men como todo ser uma série muito perfeita, muito vibrante nesse sentido, né? Então é isso, Breaking Bad é a melhor série de todos os tempos? Não dá pra dizer uma coisa assim, uma resposta assim, né? Mas pra mim é a melhor série de todos os tempos. Porém, vocês têm que ver o seguinte, cara. Breaking Bad, apesar de ser a melhor, apesar de, pelo ponto de vista de muitas pessoas aí, não só eu, mas críticos, né? Isso ser considerado um fato. Devemos considerar também que, dependendo aí do ponto de vista, dependendo se você analisar por um ponto ou outro, focar em uma coisa ou outra, você pode acabar considerando outra série melhor que Breaking Bad. Mas aí eu acredito que as duas séries que podem alcançar um pódio aí é Família Soprano e Mad Men. Se você fizer uma argumentação muito bem feita, no sentido de trabalhar a estética, que é o tema da arte. Agora, se você ignora a estética, né, você acha que estética não é importante em obras de arte, então vai ver o documentário, meu filho. Porque se você acha que The Wire é melhor do que Breaking Bad só porque é mais realista, sendo que também tem algumas incoerências, mas enfim, não vou abordar aqui. Mas você acha que The Wire é melhor que Breaking Bad só porque é mais realista, mas é uma série que ignora a estética, tanto é que, em certo sentido, às vezes a série nem tem trilha sonora, né? Outras pessoas às vezes falam o seguinte, não, The Shield é melhor que Breaking Bad. Já vi gente falando isso, The Shield é melhor que Breaking Bad, né? Ou então Narcos é melhor que Breaking Bad. Bem, as três únicas séries que eu acho que podem ser melhor que Breaking Bad são Mad Men, Família Soprano e The Wire. Sendo que The Wire não é melhor porque ela não é tão estética assim. Mesmo assim, The Shield, que ela se assemelha muito mais a The Wire, pela essa questão um pouco mais realista, mas mesmo assim, The Shield, ela não tem muita estética. The Shield é uma série que a abertura dela é normal, é uma abertura de série de CSI, série de investigação policial, sei lá. Se não fosse o conteúdo da série, ela pareceria muito com uma série do CSI, que os personagens são muito caricatos nesse sentido, né? Você tem lá o policial, né? A policial e tal, né? Vão investigar não sei o que e tal. Mas tem uma diferençazinha aí na história, né? Aquela diferençazinha parece que é um CSI meio podre, sabe? É mais ou menos assim que rola essa história aí, né? Então, The Shield, ela tem clichês típicos de séries policiais. Não é uma série que dá pra se considerar como uma série inovadora nesse quesito. A estética dela não é tão bem trabalhada nesse sentido aí. Porém, é uma série muito boa também, né? É uma série muito boa, mas ela perde porque ela não é tão artística assim, gente. Não tem como considerar The Shield como uma série tão artística. Aí você pega lá Narcos, né? Narcos é uma série que é um pouco mais estética, mas aí Narcos, ela já bebeu de Breaking Bad. É uma série que já veio aí da influência, toda a influência que Breaking Bad teve sobre outras séries aí, né? Então, Narcos já é outra série totalmente diferente. É uma série que é muito boa também, mas é uma série que também pende para esse lado mais documental, né? Muitas vezes não trabalhando tanto o lado estético, que é muito importante, que às vezes é deixado de lado. Porém, Narcos é sim uma série muito boa, não dá para desconsiderar que seja uma série boa. Isso é evidente que é uma série boa, muito boa mesmo. Porém, é uma série que não chega a ser melhor que The Wire no quesito documental, né? Tem muita liberdade poética nesse sentido. Até o Pablo Escobar não é corretamente caracterizado, embora que eu adorei essa versão do Wagner Moura, mas não tem nada a ver com o Pablo Escobar de verdade. O roteiro é bonzinho e tal, né? O roteiro é legalzinho, mas é impossível comparar a estética de Narcos, que é aceitável, com a estética de Breaking Bad, que é absolutamente primorosa, com aqueles enquadramentos, com aqueles diálogos, com aquela construção de cenas, né? Na arte, o que importa não é exatamente o conteúdo, mas a forma como acontece, não é exatamente o tema, não é a temática, é a forma como acontece. E Breaking Bad tem muito disso, as atuações são muito vibrantes, você sai aplaudindo cada episódio, né? E
além das atuações serem muito boas, as filmagens, os enquadramentos são muito geniais, né? E pra quem gosta de uma série, uma história mais cerebral aí, que não tem tantos os exageros de Breaking Bad, você acompanha aí Better Call Saul, né? Eu ia falar Better Call Saul, né? Better Call Saul, que é a continuação aí, né? Embora que conta a história que aconteceu antes, né? Mas é a continuação aí, Breaking Bad, mais ou menos, conta a história do Saul Goodman, né? E ela tem uma vibe bem mais cerebral, né? E com uma estética tão boa quanto Breaking Bad. Então, nesse sentido, Better Call Saul também pode ser considerado uma série boa. E muitos consideram até melhor que a própria Breaking Bad, né? Embora que, pra mim, é a mesma série, se situa aí no mesmo universo, mais ou menos aí, né? Às vezes não dá pra se considerar como obras distintas, né? Já que contam a mesma história. Mas é isso aí, gente. Eu acredito que Breaking Bad por muito tempo não será superável. Tá para nascer uma série que todo mundo vai dizer com certeza que é melhor do que Breaking Bad, que superou as outras anteriores. Tá para nascer ainda esse tipo de série, né? Eu ainda não vi, já me apresentaram várias séries dizendo assim que essa aqui bateu Breaking Bad, né? Chegou o Game of Thrones, Game of Thrones chegou com tudo, querendo bater Breaking Bad. Os produtores showrunners de Game of Thrones, era o objetivo deles terminar a série, assim como Breaking Bad terminou, né? Tem gente que acha que, obviamente, Game of Thrones é melhor que Breaking Bad porque ganhou mais prêmios, mas isso não tem nada a ver, gente. Os prêmios que Game of Thrones ganhou, a maioria é de figurino, a maioria de prêmios técnicos, que não tem nada a ver com qualidade de roteiro, qualidade de história, qualidade de enquadramento, cenografia, né? Qualidade estética mesmo, né? São prêmios muito mais técnicos que o efeito especial. Como é que Breaking Bad vai ganhar prêmio de efeito especial? Isso é uma série que não se foca exatamente em efeito especial, né? Game of Thrones tem muito dragão voando, gente, né? É claro que Game of Thrones vai ganhar em efeito especial. É uma coisa que não tem como competir. Não é uma série que não se fundamenta em efeito especial e outra série que se fundamenta, né? Então muita gente já vai tentar usar a cartada da Game of Thrones, que poderia sim ser uma série considerada melhor que Breaking Bad, exceto pelo fato de que não finalizou muito bem, né? As 3 últimas temporadas foram cocô completo aí, né? Então, é isso aí. Game of Thrones, na sua última temporada, ela falhou muito, muito mesmo, né? Os produtores ali começaram a escrever o roteiro com a bunda, né? Até pessoas normais conseguem perceber as incoerências roteirísticas, não precisa ser um expert em séries, né? Porque uma pessoa normal não consegue entender uma incoerência de roteiro em Madame Bovary, por exemplo, em Família Soprano, né? Tem que ser muito expert para perceber uma incoerência nesse nível aí, né? É a mesma coisa que se dá com Breaking Bad, o Mad Men também, né? Teria que ser uma pessoa muito observadora, né? Porém, Game of Thrones é algo que você percebe na cara, assim, é algo jogado na sua cara. Infelizmente é isso. Game of Thrones é uma série que tinha muito potencial para ser sido a melhor série da história. Porque até mais ou menos aí a terceira, a quarta temporada foi muito boa mesmo, né? Diria que mais ou menos até o tempo aí em que o Tyrion, acho que é o Tyrion, né? O Tyrion matou o pai dele. É uma série que saiu muito bem, mas depois começaram a cagar todo o roteiro, começaram a adaptar tudo, adaptar demais, né? Não que adaptar seja ruim, gente. Não tô falando mal de adaptações, mas essa adaptação em específico não saiu boa, né? É que o pessoal sempre usa a cartada da adaptação. Mas é uma adaptação. Sim, porque é uma adaptação não significa que tenha que ser ruim, né? E foi mais ou menos o que aconteceu com Game of Thrones. Eu acredito que não foi uma série que foi muito feliz no que se pretendia ser, né? Muita gente pode discordar disso, pode discordar à vontade. Agora, para mim, essa é a verdade de fato, né? Por esses motivos, né? Até o próprio George R. Martin chegou a comentar que Breaking Bad era melhor que Game of Thrones, né? Isso nas temporadas finais de Breaking Bad, ele comentou que Walter White era um monstro maior do que os monstros de Westeros. Isso para mim, já diz muita coisa, né? Então é isso. Valeu aí, pessoal. Era só isso que eu queria dizer hoje mesmo.